nosso bloco Bem-Estar, iremos falar com o Dr. Nathaniel Wilniski sobre a obesidade. Estamos aqui no Hotel Realce, onde faremos uma entrevista exclusiva com o Dr. Nathaniel Wilniski, de Porto Alegre. Ele é médico nutrólogo e especialista em obesidade. Nathaniel, diz um pouco para a gente aqui quais são os maiores desafios nutricionais do século XXI. Débora, o século XXI é um momento histórico na história da humanidade. Pela primeira vez, nós temos mais pessoas sofrendo, adoecendo por excesso de peso, por excesso de gordura corporal, do que pessoas sofrendo e morrendo por falta de nutrientes. Por outro lado, essas pessoas que estão acima do peso, que a gente chama da epidemia mundial de obesidade, além do excesso de gordura, elas têm uma falta de nutrientes. Cálcio, vitaminas, minerais, ômega 3, fibras. Então a gente diz que a alimentação do cidadão do século XXI é muito rico em calorias e muito pobre em nutrientes. Esse é o grande desafio nutricional. A gente tem que mudar essa realidade para as pessoas poderem viver mais e melhor. Quais são as causas da epidemia mundial de obesidade? O ser humano nunca foi obeso até a segunda metade do século XX. O que mudou dos anos 50 para cá, que as pessoas começaram, desde a mais tenra idade, crianças de 1, 2 anos de idade, até os nossos vovôs, ficarem acima do peso? A gente encontra, assim, algumas causas básicas. Primeiro, o erro alimentar. Hoje, as pessoas comem mais fora de casa, as comidas da rua, as comidas que são feitas com muita gordura, com muito açúcar, com muito farináceo e pouca qualidade nutricional, muito pouca proteína, muito pouca vitamina. Quando a gente deixou de comer a comidinha da vovó lá em casa e começou a comer na rua frituras, alimentos industrializados, aumentou a obesidade. Segunda causa é o sedentarismo. Hoje as pessoas, para fazer o mesmo trabalho, gastam menos energia. Imagina há 100 anos atrás, para lavar a roupa, nós tínhamos que ir até o rio Jaú, lavar a roupa na beira do rio, deixar secando. Depois todo mundo já tinha os seus tanques de lavar roupa em casa. Hoje até eu lavo minha roupa, todo mundo tem uma máquina de lavar, secadora. Então a gente faz o mesmo trabalho, lavar a roupa, gastando menos energia. E a terceira causa, além do erro alimentar e do sedentarismo, é o aumento do estresse. Esse dia a dia agitado, agenda lotada que a gente tem no século XXI, quando a gente está estressado, aumenta a produção de um hormônio chamado cortisol. E o cortisol é o hormônio da fome. Muitas vezes a gente chega em casa cansado, depois de um dia estressado, desafios no emprego, desafios na família, contas para pagar, e a gente tende a assaltar a geladeira para se gratificar. Junto com o erro alimentar e com o sedentarismo, a gente tem a epidemia mundial de obesidade. E quantas pessoas no Brasil estão acima do peso, entre crianças e adultos? No mundo todo, a gente já tem mais pessoas acima do peso do que pessoas com desnutrição. O Brasil se encontra na média dos países, onde a gente tem, segundo os dados do IBGE hoje, muito perto de 50% dos brasileiros adultos acima do peso saudável. Homens em torno de 50%, mulheres em torno de 48%. Sendo que desses 50%, 20, 22% são clinicamente obesos, ou seja, têm um índice de massa corporal acima de 30%. Então eu costumo dizer que de cada 10 brasileiros, 5 estão acima do peso e os outros 5 precisam do estilo de vida saudável para não ficar acima do peso também. Nas crianças a situação não é muito diferente. Os estudos mais recentes nas escolas falam que 33%, em torno de 1/3 das crianças brasileiras estão acima do peso saudável, e das crianças que estão acima do peso, metade já estão obesas, quer dizer, já tem a doença da obesidade. Alguns países, como os Estados Unidos, a gente já tem mais de 60% da população acima do peso, e nas crianças quase 50% das crianças acima do peso. O senhor escreveu um livro também, né, sobre a obesidade infantil, que é este livro aqui.
Então fala um pouquinho sobre esse livro para nós. Para os adultos, a gente tem excelentes ferramentas de controlar o peso. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas estratégias. Mas para as crianças controlarem o seu peso, a grande arma, a grande ferramenta que a gente tem é a prevenção. E a prevenção vem da educação. Então a minha ideia quando eu escrevi esse livro, Obesidade Infantil, um guia prático, é servir como uma orientação para pais, professores, familiares de crianças que estão acima do peso ou que não querem desenvolver obesidade, com a ferramenta moderna do século XXI, da ciência da nutrição, evitar ou ajudar essas crianças que já estão acima do peso. Essa é a minha ideia. O livro está disponível nas boas casas do ramo, editora EPUB, Obesidade Infantil, um guia prático, você pode encomendar. E para mim vai ser uma honra dividir esse conhecimento com os seus telespectadores também. Doutor, comenta pra gente como é viver mais e melhor. Maravilha a sua pergunta, porque para viver mais e melhor, a gente pensa muito no corpo. E muitas pessoas estão chegando aos 100 anos com a saúde boa, mas muito esquecidos, né? A gente tem hoje uma epidemia também de doença de Alzheimer, quer dizer, a gente sabe muito sobre a boa nutrição, sobre os produtos saudáveis para a saúde do coração e do corpo e muito pouco para a saúde da mente. E nós da ciência da nutrição hoje estamos muito preocupados em manter o nosso cérebro funcionando bem até os 100 anos de idade ou mais. E para isso tem 4 segredos. O primeiro segredo para se ter uma boa memória é exatamente ter uma boa alimentação. Os alimentos saudáveis, os suplementos e complementos nutricionais saudáveis. O segundo gigante para ter uma boa memória é praticar atividade física. Quando eu aumento minha frequência cardíaca, eu aumento o fluxo de sangue que vai para o meu cérebro, ele oxigena mais e ele funciona melhor. O terceiro gigante da boa memória é combater o estresse. O estresse é o grande inimigo da gente gravar acontecimentos. Então, assim, procurar ter atividades relaxantes, procurar controlar o estresse, procurar ter uma vida familiar, uma vida financeira tranquila. E o quarto gigante da boa memória é a atividade cerebral. Assim como eu posso criar músculo nas pernas, nos braços, eu também posso criar músculo no cérebro praticando boas leituras, assistindo bons programas na televisão, fazendo palavras cruzadas, passatempos como Sudoku e convivendo com os amigos, tendo conversas interessantes. Essas são as 4 recomendações para uma pessoa ter uma boa memória. O senhor é membro do Conselho Nutricional da Herbalife. Fala um pouquinho mais sobre essa nutrição, esse suplemento. A Herbalife é uma empresa com sede nos Estados Unidos e é uma gigante do mundo da nutrição. Ela está presente em 78 países e procura desenvolver a excelência na ciência de nutrição. Juntamente comigo, no Conselho da Herbalife, trabalham cientistas ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina, como o Dr. Luiz Guinarro, Dr. David Rieber e uma série de outros médicos em mais de 20 países, onde a gente desenvolve uma linha de produtos que é focada para o peso saudável e para a boa nutrição. Então, sempre destacando que os bons alimentos, que a atividade física é importante, junto com isso, o shake, as fibras, as vitaminas, o ômega 3, o chá, faz parte de um programa para as pessoas viverem mais e com mais saúde. A grande missão da Herbalife é causar uma mudança na vida das pessoas através dos seus produtos, através da sua oportunidade de negócio, permitindo que as pessoas vivam com mais saúde, com melhor nutrição e com uma melhor qualidade de vida. Então ficamos por aqui hoje. Você já tomou seu shake? Obrigada, viu, doutor? Agradeço, uma honra ter você aqui no nosso programa exclusivo. Muito obrigada. Eu que agradeço, para mim foi uma honra falar com os teus telespectadores. Obrigado.